Então, boa tarde a todos. O meu nome é Ana Isabel Gonçalves, eu sou a vice-presidenta da Associação Portuguesa de Neuromusculares, e é com enorme prazer que dou as boas-vindas ao quarto fórum do projeto Talking About. É um projeto promovido pela APN e cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, no âmbito do Programa de Financiamento a Projetos de 2025. Depois de termos já refletido sobre a educação inclusiva, a formação, o emprego e a cultura, chegamos agora ao último, que é o fórum deste ciclo, dedicado ao desporto, a um tema que representa simultaneamente para nós inclusão, superação e participação ativa na sociedade. O desporto é muitas vezes o espaço onde a inclusão acontece de forma mais visível, mas também onde ainda persistem barreiras físicas, estruturais e também de atitudes. Hoje queremos debater o que já foi conquistado e ainda o que falta fazer, refletindo sobre o papel transformador do desporto na promoção da igualdade, de oportunidades e da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Este fórum vai decorrer em formato de mesa redonda, promovendo o diálogo entre diferentes experiências e perspectivas. É neste seguimento que então apresento os nossos convidados. Pedro Garcês tem 33 anos, é técnico superior de desporto no município de Santa Maria da Feira, onde está ligado aos projetos de desporto plural e desporto com vida, dedicados à promoção da inclusão através do desporto. É também licenciado em Educação Física e Desporto e mestre em Exercício Físico e Saúde. E acredita no desporto como uma poderosa ferramenta de participação e bem-estar. Cão Pinão encerrou-se recentemente uma carreira de 15 anos como atleta de alto rendimento, durante a qual representou Portugal em 3 edições de Jogos Paralímpicos: o Rio 2016, Tóquio 2021 e Paris 2024, na modalidade de paraciclismo. Assume atualmente, e é uma notícia recente desta semana, o cargo de selecionador nacional de paraciclismo na Federação Portuguesa de Ciclismo. Está a concluir a licenciatura em Ciências do Desporto na Universidade de Coimbra, continuando a aliar o percurso académico e profissional à promoção do desporto inclusivo e de alto rendimento. Tiago Moutinho, 22 anos, é licenciado em Gestão do Desporto e desde cedo esteve ligado à prática desportiva. Passou pela natação, pelo judo e pela equitação. Defende que o desporto adaptado é uma poderosa ferramenta de inclusão e superação, promovendo o bem-estar e a participação de todos. Bruno Valentim, residente no Porto, tem 59 anos, é professor e investigador na Universidade do Porto e pratica desporto adaptado desde 1996. Representou Portugal como atleta paralímpico na modalidade de bóssia nos Jogos de Atenas e de Pequim e desde 2009 dedica-se ao tiro adaptado. Ao longo desta sessão, vamos convidar todos os participantes a partilhar as suas questões através do chat e no momento do debate haverá também espaço para intervenções orais, sendo que é necessário acionar a função de levantar a mão. Informamos, isto é uma questão de logística, que os certificados de participação serão enviados durante a próxima semana, depois de validarmos todas as presenças. Seja todos um excelente momento de partilha, de inspiração e construção conjunta, e muito obrigada a todos pela vossa presença e pelo vosso contributo. Vamos assim dar o início ao quarto fórum do Talking About, e desta vez sobre desporto. E eu então tenho uma questão para, assim, de uma forma geral, que vai ser dirigida a todos, ao Tiago, ao Pedro, ao Telmo, ao Bruno. O que significa, em breves palavras, para vocês, para cada um de vocês, falar de inclusão no desporto em 2025? Quem quer começar? Bruno, já desligou o micro, pode ser o primeiro. Apanhou-me, foi? Sim. Bom, olá a todos, boa tarde, aos que estão a assistir e também aos colegas que estão aqui conosco.
fazer parte desta mesa redonda. Relativamente à inclusão pelo desporto e com o desporto, há várias maneiras de ver isto. Como é que cada um se sente incluído, não é? Portanto, se eu me sinto incluído porque pratico desporto, então isso é ótimo, porque é a forma como eu me vejo. Depois há a forma como os outros nos veem. Aí é que as coisas vão andando muito, muito lentamente, do meu ponto de vista. É importante, é mais dentro do nosso círculo de amigos e sejam eles relativos à profissão ou os amigos de lá da cidade ou da aldeia ou como quer que seja, que nos veem, começam-nos a ver como pessoas ativas e não como pessoas que estão paradas portanto, pronto, torna isso mais interessante. Estou-me a recordar de um caso, por exemplo, de alguém que deve estar perto a reformar-se do Bóssia, que é o Tonico da Aveleira. O Tonico da Aveira, que é um grande jogador de bóssia, que representou a seleção nacional em vários Jogos Paralímpicos, viajou mais por este mundo fora do que toda aquela gente da Aveira e arredores. Portanto, eu creio que o Tonico, apesar do grau de incapacidade que tem, que é bastante elevado, é uma pessoa que acabou dentro da aldeia, dentro da freguesia, acabou bastante reconhecido e incluído, digamos assim. Muito bem. Telmo, o que é que tu Eu, achas de estarmos aqui a falar de inclusão no desporto em 2025? se me permites, eu vou então retroceder só num instante a 2021, mas eu sou rápido, prometo. Só Oh, 2020, 2002, pode ser? pode, claro. O meu acidente acontece em 2002 e obviamente quando é que é aí que eu começo a ter esta realidade junto de pessoas com deficiência e o que é ser uma pessoa portadora de deficiência, e começo também logo no mesmo ano, e não digo no mesmo mês porque houve ali 6 meses que eu tive a fazer reabilitação e só passado 6 meses é que tive a prótese, não é? Para poder voltar a sentir-me uma pessoa dita normal só porque meti uma prótese. Mas ao fim desses 6 meses, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Simples, desporto. Portanto, para mim, falar sobre inclusão, na mesma frase, meter inclusão e desporto, é algo que já passaram 20, é uma questão de fazer as contas, como diz o outro, 22 ou 23 anos, já não sei, e logicamente foi através do desporto que consegui a inclusão. Só assim rapidamente, uma fase inicial nas artes marciais, era a única pessoa até 2009 a fazer artes marciais e a fazer competição que eu visse, ou que eu soubesse, se calhar podia andar lá o outro. Não queriam era mostrar-se, não é? Que esse é um grande problema da capacidade, algumas. Esses tabus, essas vergonhas de se mostrarem, neste caso, quando falamos até de amputações. Até 2009 ganhei este bichinho por um dia poder participar numas Olimpíadas. Infelizmente 2012 não consegui, fruto de uma bactéria que tenho, e foi através do desporto sempre que existiu essa inclusão. Não só, mesmo aquilo que o Bruno disse, é verdade, sim, se calhar já visitei mais países do que a minha aldeia toda e mais 3 ou 4 aldeias ali em redor, mas não foi só por isso, para mim foi mais pela parte cultural. E noto que, por exemplo, o nosso país, só para deixar isto aqui, se calhar ainda está um bocadinho, mesmo em 2025, agora vindo a 2025, ainda está um bocadinho aquém de outras culturas e de outros países no que toca a deixarem-se ou deixarem que a pessoa com deficiência se inclua na sociedade. Acho que ainda é um trabalho que temos que fazer, mas estamos cá, principalmente pessoas como eu e outros, que não têm vergonha de mostrar esses ditos tabus, que andam, como tu sabes, mesmo de inverno, de calções para mostrar aquela perna bonita, e que não tenho vergonha disso e de mostrar como sou, em qualquer sítio. Portanto, para mim, resumindo, o desporto foi totalmente inclusivo e tem sido, até aos dias de hoje, na minha situação e no tipo de handicap que tenho, no tipo de incapacidade que tenho. Muito bem, obrigada. Tiago, o mais jovem aqui da mesa. Bom, antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, boa tarde aos restantes colegas aqui do painel, e a todos também os que nos veem. Pronto, como disse muito bem, sou o mais novo, portanto eu acho que trago se calhar aqui uma perspectiva em alguns assuntos um pouco diferentes, mas vou dar o meu melhor. Bom, aqui o que significa a inclusão no desporto. Em 2025, eu acho que é muito importante, ou seja, é importante que finalmente se comece a falar mais destes temas, porque eu tenho 22 anos e sempre
pratiquei desporto, mas noto que é algo que, mesmo na comunicação social, nos mídia, não é muito falado. E eu acho que é com bons olhos que vejo que cada vez mais é mais falado, e embora seja um misto, porque ao mesmo tempo se calhar já se podia ter começado a falar há mais tempo, porque para mim, e aqui um lado mais pessoal, o desporto faz parte da minha vida desde sempre, e eu acho que o desporto tem um papel muito forte na sociedade. E como tal, a inclusão, aqui falando mais da inclusão física e da inclusão social, se quisermos falar assim, eu acho que tem um papel muito preponderante com tudo, não é? Com tudo o que se vai passando. E então a minha opinião é um pouco a sociedade traz o desporto faz parte da sociedade e em sociedade precisamos da inclusão. Um, e com isto, também é muito importante para mim, enquanto jovem, com uma condição física menos boa, dizendo assim, é muito bom ser embaixador desta inclusão e através do desporto, que é a minha paixão de sempre. Muito bem, obrigada. Pedro trabalha aqui em projetos direcionados para a inclusão através do desporto. A mesma pergunta para si, falar de inclusão no desporto em 2025, o que significa? Sim, antes de mais, boa tarde a todos, quer ao painel, quer às pessoas que nos estão a assistir. Portanto, a inclusão no desporto também pode ser visto um bocadinho ao contrário, que é o desporto como ferramenta de inclusão, que é muito importante. Primeiro porque, como já aqui foi dito, o desporto tem a enorme mais-valia de nos fazer sentir bem connosco próprios. Isso é muito importante para toda a gente. Tem a vantagem de que nos pode colocar todos a lutar pelo mesmo objetivo, isto principalmente nos desportos coletivos, o que é muito importante em termos de tentar proporcionar inclusão junto das pessoas. E depois tem a situação de que pode ser usado em todos nós com a prática de desporto teremos inúmeros benefícios. Sendo que no contexto geral, eu penso que ainda, em termos de inclusão, ainda está a passar um bocadinho pela parte da integração, em que a pessoa se tem que adaptar um bocadinho ao contexto para poder participar. Sendo que a inclusão já está um passo acima. Na sociedade já se começa a tentar chegar a esse nível, já se começa a falar de inclusão, estão-se a dar passos seguros para que isso seja possível e pronto, penso que é uma preocupação da sociedade, como aqui já foi dito, penso que pelo Tiago, a comunicação social ainda não dá muito ênfase aos resultados, que temos aqui atletas olímpicos, ex-atletas olímpicos que vão alcançando, e isso também é um papel importante, dar relevo a essas conquistas, para que cada vez mais a inclusão no desporto seja mais vista por toda a gente e tenha maior preponderância, quer nas associações locais, quer nacionais. Muito bem. Obrigada. Vamos partir aqui para um primeiro tema, que são os desafios e as barreiras no desporto adaptado. E eu vou começar pelo Telmo, com 2 ou 3 perguntas para o Telmo. A primeira delas é quais os principais desafios que enfrentaste ao longo da tua carreira como atleta de alto rendimento? Assim, desde uma fase inicial, e acho que é transversal a todas as modalidades, e a todos nós passamos, inclusive ao Bruno, e a todos nós, e até porque comecei já uns tempinhos lá atrás, já foram há 15 anos, não é? Mas eu acho que ao longo deste período todo isto tem-se mantido, que é o acesso a recursos adaptados e inclusive a pessoas com formação especializada. Isto é, eu posso dizer que quando comecei nesta aventura, tive que ser eu à procura de tudo. Eu é que procurei uma associação que na altura existia, por acaso a Federação ainda não tinha assumido o departamento de paraciclismo. Nessas associações existia uma Andemote, que eu acho que até agora está extinta, e foi através dessa Andemote, que não tinha nada a ver com quase com ciclismo, nem quase com nada,
estava ali mais focada no desporto para pessoas com deficiência, mas que estavam um bocadinho ligadas à deficiência das Forças Armadas, vê lá tu, e eu para lá fui. E eu não foi nenhuma bomba que me caiu em cima, foi mesmo um acidente de moto. Portanto, eu acho que agora sim, assim como o Pedro, e acho que o Tiago também referiu um pouco isso, as coisas, e o Bruno também, tendem a melhorar, e esta parte inclusiva da sociedade, das instituições e tudo mais, ao longo destes anos tende a melhorar, e o desporto também serviu para isso. O nosso Comitê Paralímpico teve um crescimento enorme no número, na quantidade de atletas que começaram a representar Portugal lá fora. Infelizmente agora está a baixar. Essa é uma lacuna, e eu também, com estas novas funções e que aquilo quero fazer, acho que cada vez mais devemos olhar a isso e ir um bocadinho para o terreno, trabalharmos mais no terreno, estarmos com as pessoas e passar-lhe essa mensagem. E eu não tive isso. Eu basicamente fui ao contrário. Eu, como atleta e como portador de deficiência, numa fase inicial é que tive que procurar. É que tive que chatear. Eu digo literalmente chatear. Eu andei atrás de pessoas a chateá-las que queria ser ciclista. E eles olhavam para mim, pá, deixa-me, larga-me, para amor de Deus. Que é que este agora sem uma perna diz que era andar de bicicleta? E eu não desisti, continuei, mas tive que andar à procura. E acho que é esse o grande e o grave problema, que mesmo aos dias de hoje, já não tanto, mas ainda existe, realmente as adaptações que deveriam existir, as barreiras arquitetónicas que ainda não estão todas eliminadas, e principalmente isto, pessoas com formação na área do desporto adaptado, que saibam estar, conversar e identificar-se com as pessoas com deficiência. Acho que carece disso e devíamos ter todos essa sensibilidade e começar a formar mais pessoas para isso. Muito bem. Já respondeste aqui algumas coisas que já fica. Que eu ia para a próxima pergunta, mas identifica-me pelo menos uma destas, em concreto, uma destas barreiras que possam dificultar o acesso ao desporto adaptado, a nível estrutural, logístico e financeiro. E consegues objetivar assim uma delas? Não, olha, estrutural. É preferível, se calhar, dar-te até exemplos práticos e meus. Por exemplo, olha, eu tive um cenário muito interessante há uns anos atrás que existe estudar para uma faculdade, para Coimbra. Inicialmente, por exemplo, o regulamento estava obsoleto. Não contemplava pessoas com incapacidade para entrar num curso de ciências do desporto. Tive que esperar 3 anos até me conseguir matricular. Logo a seguir, no fim de matricular, eu tenho que subir escadas cada vez que vou lá. Eu tenho pessoas que conheço no Brasil que tiraram cursos de ciências do desporto em cadeira de rodas. Neste momento, uma pessoa em Portugal que queira na faculdade, em Coimbra, tirar um curso de ciências do desporto e que seja cadeirante, não consegue. O que é que eu quero dizer com isto? Sim, também ainda existe ao dia de hoje essa falta de adaptação às infraestruturas, essa sensibilidade para quebrar essas barreiras. Isto a nível do acesso ao desporto adaptado em Portugal. E falava também em termos logísticos ou financeiros, se consegues identificar aqui alguma barreira. Financeiros, sinceramente, as coisas tenderam a melhorar ao longo destes últimos anos. Até porque o Estado português teve um papel fundamental nisso, com a iniciativa que teve eu não sei precisar, mas para aí há uns 7 anos atrás, em que as nossas bolsas paralímpicas sofreram a equidade com as bolsas olímpicas. Aos dias de hoje, tudo o que um atleta olímpico tem acesso, a nível do nosso IPDJ, nosso Estado português, o atleta paralímpico também tem. E isto é um bocadinho do tipo, diz-me para onde vais que eu vou atrás de ti. Ok? E eu acho que o Estado, neste caso, se começou a fazê-lo, também abriu portas para que, por exemplo, instituições privadas ou empresas privadas comecem a ir atrás. Já se sente, mas acho que podia ainda ser mais. Acho que o desporto adaptado chegou a um patamar incrível de notoriedade, de visibilidade, e cada vez mais as marcas portuguesas, ou não, mas estamos a falar de Portugal, por isso marcas portuguesas, poderiam se calhar olhar mais para isso e investir mais um pouco.
Vou-vos só deixar ficar isso. Eu este ano tive um momento arrepiante quando estava nos Jogos em Paris, em que encontrei N pessoas portuguesas, não é? A falar português. E eu no meio de uma família com 2 crianças, idades compreendidas ali entre os 16 e 17 anos, começam a falar português e então, são de cá, são imigrantes, estão por aqui? E eu respondo, não. Então, estão de férias? Sim, não, quer dizer, estamos. Então porquê? Os meus filhos pediram-me para vir aos Jogos Paralímpicos. Isto é muito bom. Isto é muito bom. É sinal de que realmente cada vez mais o desporto adaptado também dá espetáculo. Eu próprio fui ver. Eu como atleta estava lá e fui ver outras modalidades e adorei. E foi fascinante ver aquelas pessoas a competir com um nível enorme. E, portanto, acho que cada vez mais as marcas podem começar a olhar para nós e também investir um pouco no desporto adaptado. Muito bem. Agora, aquela pergunta que é a notícia da semana, que vai ao encontro da notícia da semana em relação a ti, que é, enquanto selecionador nacional, que diferenças consegues já identificar, até porque tu tens já uma vasta experiência na federação, consegues já identificar entre as necessidades dos atletas e a visão das instituições desportivas? É como te disse, eu acho que já se quebrou um bocadinho isso. Eu acho que há uns anos atrás as necessidades que os atletas tinham versus aquilo que as instituições e que as... Porque repara, as empresas, as instituições fazem-se de quê? De pessoas. Voltamos outra vez um bocadinho atrás na conversa, e quando disse que essas pessoas são necessárias, essas pessoas com formação. São pessoas que têm que saber o que é o mundo da deficiência. Tu não podes estar a lidar com este assunto se não tens alguma proximidade com a deficiência. E cada vez mais isso agora já começa a acontecer. Já começas a encontrar dentro do Comitê Paralímpico o próprio IPDJ. O próprio IPDJ tem pessoas agora que foram ex-atletas paralímpicos a trabalhar dentro do IPDJ, que estão alocados à parte do que é o desporto adaptado. E era isso que era necessário fazer. Mas se calhar ainda tem que se fazer mais. Eu noto que em Portugal ainda temos que investir mais nisso. E acho que deveria-se investir mais nisso. Formação, pegar nesse tipo de pessoas, se calhar, olha, fazer o que a Federação também fez comigo, não é? Para além de eu andar-me a preparar para isso, tenho 15 anos de desporto adaptado. E logicamente para mim, se calhar já estou um passo à frente, porque já vivo este mundo há 15 anos. E eu gostava de ver isso noutras federações, eu gostava de ver isso noutras instituições, eu gostava que o Estado também desse esse exemplo, todas as pessoas dessem esse exemplo. Uma das coisas que vocês sabem, não é? Cada vez mais existe empresas estatais e não estatais a empregar pessoas com deficiência. Isso não existia, é uma realidade que não existia há uns anos atrás. Portanto, há que dar continuidade a isto, porque tudo isto, como eu disse há pouco, é um bocadinho bola de neve. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que as outras pessoas até já se sentem na obrigação de o fazer. A outra empresa ao lado, vizinha, já se sente na obrigação de o fazer. Portanto, eu acho que estamos no caminho, mas ainda há isso. Principalmente nisto, e reforço outra vez, sou chato, mas reforço, formação para pessoas, para poder lidar com esta realidade. E profissionalizar estas pessoas. Exatamente. Não tenho de opinar, mas eu concordo no profissionalismo de todo o desporto, seja adaptado ou não. Bruno, agora para o Bruno. As perguntas são um bocadinho, podem parecer repetitivas, mas têm o seu sentido. Que mudanças é que o Bruno nota no panorama do desporto adaptado, no nosso caso no português, desde os seus primeiros anos de prática? Porque eu tenho aqui, eu como referi, começou em 1996, não é? Portanto, que mudanças é que notou? Ou que tem notado, porque ainda é atleta, não é? Assim, as mudanças, como é que eu ia dizer? Há mais coisas, há mais opções para as pessoas, mas temos aqueles casos que o Telmo falou dos apoios, mas que se situam ao nível, nem sequer é do alto rendimento, é do projeto paralímpico, ok? Uhum. Porque nós, bom, já lá vou.
há essas mudanças nessa parte da legislação e do apoio aos atletas paralímpicos. Claro que há mais atividade, há mais conhecimento, há mais vontade da parte dos pais, por exemplo, de levarem os filhos. Continua-se, no entanto, ainda um bocadinho agarrado ao desporto terapêutico, digamos assim. Daí que a natação tenha muita gente. Onde é que vai? Vai para a natação. Onde é que se leva o pessoal com deficiência intelectual? Para a piscina, por exemplo. Mas isso tem vindo a desenvolver um número bastante razoável de pessoas a praticar desporto, por exemplo, ao nível da natação. Isso eu pude acompanhar isso relativamente de uma coisa recente. Agora, e claro que há mais, quando eu digo, há mais opções, porque os clubes que começaram novos desportos, de uma maneira ou de outra, foram-nos mantendo. Ok? Agora, continua tudo ainda muito, muito pela rama, mas isto também é cultural, é do nosso país também. Nós vemos pessoas, muitas pessoas de outros países, que agora residem em Portugal a praticar desporto e vemos a correr nas ruas, mas continuamos a não ver a mulher portuguesa a correr nas ruas. Isso é uma coisa rara. Ok? Eu digo isso porque eu vou para o meu trabalho todos os dias de manhã e eu cruzo-me com várias pessoas bem loirinhas e de olhos azuis, depois logo não são portuguesas, e portuguesas a correr não vejo nenhuma. Por exemplo, vai-se para o ginásio, mas às vezes não é bem só para ficar saudável, é mais para ficar fitness. E, portanto, isso transposto para o mundo da deficiência, eh, eu diria que há esta vontade de levar mais pessoas a praticar desporto do que há pessoas a praticar desporto, digamos assim. Não há muito o ir. Por exemplo, o Telmo começa como um caso isolado, ok? Eu andei 10 anos isolado no tiro, por exemplo, quis fazer tiro. Eu inventei o tiro cá em Portugal, entre aspas, não é? Eu é que fui lá fora aprender as regras, fui lá fora classificar-me. Fui eu que montei uma carreira de tiro, fui eu que me apresentei junto à Federação, fui eu que me introduzi nas provas de tiro. E isto só passado, desde 2009, foram quase 10 anos em que andei ali sozinho, até aparecerem duas pessoas de um outro clube em Lisboa e a Margarida teve aquele sucesso todo. E a gente disse, pá, espetacular. Isto evoluiu muito, já temos o tiro. Não, não, porque é assim, tem o Bruno, tem a Margarida, o Adelino talvez volte e há mais um ou dois. Isto ao fim de não sei quantos anos. Ok? Portanto, Uhum. a Margarida teve sucesso, ótimo, e parece que as coisas. Mas não é verdade. Eu diria que praticamente só no caso da natação é que há uma coisa que não é vista, que não é bem conhecida e onde há muita gente a praticar. Em todo o caso, felizmente houve algumas situações que evoluíram bastante. Por exemplo, ao nível das Sés Louros, creio eu, também, que é uma situação de natação, que está muito evoluído ali assim, porque há um conjunto de pessoas que se vai mantendo. Por exemplo, temos um caso de sucesso, que é no Futebol Clube do Porto, que tem a Joana Teixeira à frente daquilo como gestora, mas há que não esquecer que o Pinto da Costa punha ali muito dinheiro, ok? E se não entra esse dinheiro todo, as coisas não eram assim. Tá? Tinha que haver depois muito carolismo. O carolismo custa, e em Portugal o carolismo vai morrendo, e o voluntariado, eu creio que praticamente nunca houve. É uma coisa muito residual nestas coisas. Mas como acha que, vou pegar nessa questão do voluntariado, acha que o caminho é também pelo voluntariado ou que deve ser pelo profissionalismo, como dizia há pouco o Creio, Telmo? são coisas distintas, Ana, são coisas distintas. Assim, uma coisa são os técnicos, ok? Que trabalham, têm que ser profissionais, tá? Aquilo é um trabalho, é uma coisa distinta. Certo? Agora, e nós que estamos aqui na APN, estamos bem dentro deste assunto porque fazemos quase todos no mundo dos deficientes graves, ok? Em que a Uhum. deslocação de casa para o local de desporto é feita por quem? Pelos pais. Pelos pais, É uma sim. sobrecarga. Quando os pais envelhecem, acabou, ok? Ou depois arranja maneiras de lá chegar. Portanto, e esse voluntariado, essas pessoas que perdem o seu tempo para estar connosco, são mais especiais do que nós, hein? E são muito mais Uhum. raros. Ok? Sim, sim. E isso em Portugal, talvez porque nós somos católicos, não somos reformistas, não temos uma outra religião em que há muito mais voluntariado, eu sinto essa dificuldade. Vou-lhe dar um exemplo. Se eu ficar tiro, eu tenho que pagar ao meu auxiliar. Tá?
Eu tenho uma renda de 300 a 400 euros mensais só em auxiliar. Ok? E só se eu entrar dentro do projeto paralímpico é que passo a ter um apoio para auxiliar. Ok? Ou seja, Certo. se eu agora continuo a praticar desporto, porque eu, entretanto, saio do projeto, por exemplo, entro, saio, eu tenho que pagar. Ok? Portanto, nem há hipótese. Ou então era a minha mulher que ia lá comigo. Não dá, ok? Nem os meus filhos, cada um tem a sua vida. E não há pouca gente a fazer voluntariado. E eu não consigo isso. Já tentei e não se consegue. Ok? Pronto. Pronto, há essa evolução, há uma evolução. E eu, às vezes, tornou-se mais visível, mas é, só, basicamente nos momentos dos Jogos Paralímpicos. Claro que há coisas muito notáveis, que é o programa de desporto paralímpico que passa na Sport TV, por exemplo. Há pessoas que vão vendo aquilo, que vai se tornando cada vez mais conhecido, mas estas coisas têm a ver com os, ok? Eu creio que estamos a chegar aqui a um patamar, vamos lá ver. Depois anda também um bocadinho, as coisas andam um bocadinho demasiado à volta do Paralímpico, ok? Quem devia ter mais protagonismo em Portugal era a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes e não o Comitê Paralímpico. Porque se pensar bem, o Comitê Olímpico só tem um impacto significativo quando se chega próximo dos Jogos Olímpicos. Eles gerem o ciclo olímpico, a Olimpíada, vão na gerir, ok? Mas são as federações é que têm o grande papel nisto tudo, ok? E os clubes, naturalmente, tá? Ao passo que nós, passa-se isto, continua-se a passar isto. O Telmo, não sei, e outros colegas, o pós, o saída do projeto paralímpico, deixa-nos de mãos a abanar. Ok? Perde inclusivamente o estatuto de atleta de alto rendimento, que são duas coisas distintas. Ok? Portanto, eu saí do projeto, já não tenho apoios. Qual é? Deixa-me então completar com a próxima pergunta que tinha para si, porque eu acho que está a encaminhar para aí. Que são que desafios é que ainda se colocam aos atletas que querem continuar a competir depois de vários anos de carreira? Os desafios podem ser estes, ficam de repente, ou o clube já tem as coisas montadas e continuam por ali, ok? E conseguem praticar e tudo mais. E atenção que o desporto paralímpico é caro. Uhum. Até o jogo de bóssia pode ser caro. Sim, Também se tiver que levar um auxiliar, tiver que lhe pagar, sai-lhe caro. claro. Ou o clube tem as condições, ou aquela meia dúzia de atletas que consegue chegar e entrar no projeto paralímpico fica muito bem enquanto por lá anda. Depois pode ficar sem nada. Portanto, há um antes, há um durante e pode haver um depois que é um vazio completo. Tá? E as pessoas aguentam. E assim, isso é o alto rendimento, os atletas de alto rendimento e os atletas paralímpicos são o topo de uma pirâmide que devia ser muito numerosa na base. Ora, a pirâmide, eu digo quase que temos, não é tanto assim, mas não diria que a pirâmide está invertida, mas é muito estreitinha na base. Ok? E depois afunila lá para cima. Portanto, isso não se está a conseguir ultrapassar. Tá? Que é levar muito mais, não é mais gente, é muito mais gente à prática do desporto adaptado. Portanto, e isso, aos É porque pouquinhos, vai nós estamos a, andando. nós estamos a conseguir captar os atletas por diversas dificuldades, sejam elas de logística, financeiras, talvez, não sei, estou só a Ora, é assim, perguntar. o que eu vejo é, se quer praticar bóssia, se tiver, já se consegue encontrar aqui ali e acolá. Ok? Vela aí em dois ou três sítios. Ciclismo, para ciclismo, bom, vamos lá ver o que é que o Telmo Pinão vai conseguir fazer. Ok? O atletismo, os invisuais têm um grande problema também com os auxiliares. Não é brincadeira nenhuma. Ok? E depois é assim, o que é que. Há o badminton, que é ótimo, ok? Dá para a vida toda e vamos lá ver se o badminton se vai, se estes miúdos que andam agora com grande sucesso conseguem captar outros, ok? Eu estou, por exemplo, acompanho a minha filha num clube, ela não é, faz parte do mundo dos regulares, não está lá nenhum deficiente. E o clube está a crescer, já vai em 100, 200 pessoas, já devia ter 5 a 10 pessoas deficientes e não tem nenhuma. Bom, a ver, vamos, quer dizer, há qualquer coisa aqui que está a falhar. Mas eu creio que passa mesmo muito por isto. Ou se tem acesso fácil às coisas, isso inclui a mobilidade, ou é bastante complicado o que está a acontecer. Vai ser difícil Muito bem. engolir.
não é? E cria estes hiatos ao nível de. Porque é que não temos mais atletas paralímpicos? Porque é que envelhecemos tanto naquilo e não somos suplantados pelos outros? Porque a base de pessoas a praticar é muito pequena. Ok? Muito Portanto, bem. não. É isso. Certo, obrigada. Pedro, estamos a falar aqui um bocadinho a nível nacional e a nível geral destes obstáculos, barreiras e evoluções, mas que obstáculos encontra na implementação de programas de desporto inclusivo a nível municipal? Sim, é engraçado porque tudo o que já foi aqui dito pelo Telmo e pelo Bruno, nós a nível municipal, a nível mais local, que basicamente somos a base da tal pirâmide, sentimos exatamente os mesmos problemas. Nós temos projetos municipais mais de base recreativa, só mesmo de introdução desportiva, para que as pessoas com deficiência possam praticar desporto. E temos precisamente as dificuldades ao nível de recrutamento de pessoas qualificadas. Nós, se quisermos um treinador, por exemplo, de bóssia, é complicado. Um treinador que esteja habituado a lidar com pessoas com deficiência ao nível de futsal é complicado. Qualquer modalidade de cadeira de rodas, por exemplo, de basquete em cadeira de rodas, é complicado de arranjar. Precisamente pelo que foi dito aqui pelo Telmo, se não me engano, que é um recém-licenciado. Sai da faculdade, até gosta da área do treino para pessoas com deficiência, do treino adaptado. Como é que ele entra no mercado de trabalho e vai, ou seja, ele se quer se especializar numa área, as pessoas precisam de rendimento. Como é que ele vai conseguir entrar numa área para a qual não consegue tirar a rentabilidade daquilo? Se ele for quase por carolice, se calhar até há pessoas que aceitam. E clubes que aceitam de iniciar um projeto ou algo do género, mas neste caso, se o profissional da área desportiva, o recém-licenciado, exigir algum reforço monetário pelo trabalho que está a fazer, vai ser muito mais complicado. E nós sentimos aqui essa dificuldade, e suponho também os clubes, as associações locais também têm um bocadinho essa dificuldade de arranjar profissionais qualificados na área. Depois, outra dificuldade que sentimos bastante é a nível de transportes. Ou seja, nós até sabemos que há pessoas que têm interesse em participar, mas o mais complicado é que elas consigam vir ter até nós. Muitas vezes, se os pais não puderem, e é um sacrifício muito grande para os pais, por vezes, andarem com as pessoas para trás e para a frente, é complicado que essas pessoas consigam chegar até nós. No caso, não conseguirem conduzir, não poderem pegar no carro e deslocarem-se, conforme a maioria das pessoas o consegue fazer. Sentimos essa dificuldade, para além depois das questões do preço dos materiais. Um kit de bóssia para um miúdo que quer experimentar o bóssia, é complicado um miúdo comprar um kit de bóssia para poder começar a treinar o bóssia, por exemplo, ou uma cadeira de rodas para a prática de basquetebol. Tudo isso são fatores que limitam muito e que nós sentimos também aqui a nível local. Sendo que nos temos tentado socorrer um bocadinho daquilo que são os nossos parceiros, que são as instituições locais, que nos ajudam muito. No caso, ou seja, para nós é muito mais fácil conseguir angariar atletas para virem praticar uma modalidade se falarmos com as instituições, porque eles já estão lá. Mas a verdade é que depois nós não chegamos a toda a gente, porque há muitas pessoas com deficiência que também trabalham, que só conseguem treinar em período pós-laboral, por exemplo. E fica um bocadinho difícil chegar a essas pessoas. E pronto, depois tem a questão dos orçamentos, essas questões todas a quais estamos limitados, mas sendo que aqui no município da Feira até tem havido um esforço de tentar reforçar a parte do desporto adaptado. Há inclusivamente verbas que estão destinadas às associações locais que possam realizar projetos para pessoas com deficiência e prática regular de desporto para pessoas com deficiência. Há esse apoio, mas sendo que todos estes fatores limitam um bocadinho que a base da tal pirâmide começa a ser alargada, porque é tudo, ou seja, tudo fatores limitativos. E que estratégias é que o Pedro acha que têm resultado melhor a nível municipal, não é? Para envolver as pessoas com deficiência na prática regular da atividade Sim. física? Sim. Pronto, dou o exemplo do que falei há um bocadinho. Ou seja, dentro do nosso programa de apoio ao desporto, existe uma verba que é destinada às associações locais, ou seja, às associações de cada freguesia, aos clubes,
para que possam dinamizar desporto adaptado, dentro das modalidades que cada clube é forte, possa dinamizar. Que é um bocadinho a forma que conseguimos de arranjar parceiros para que possam tentar captar jovens, pessoas com deficiência para a prática desportiva. Porque sem esses parceiros, neste caso, socorremos muito das associações locais, os clubes e as instituições. Fica muito complicado porque, ou seja, é preciso criar uma rede que possa receber essas pessoas. Não nos serve nada dizer que temos o município cria a modalidade de basquete em cadeira de rodas, define um horário, por exemplo, mete lá um treinador. A coisa não é assim simples, que as pessoas não vêm ter a nós. É preciso criar uma rede de apoio, ter outro exemplo que foi aqui falado, é muita questão das pessoas que fazem voluntariado. Nós tivemos, por exemplo, a nível de Bóssia, chegámos a abrir uma bolsa de voluntariado e foi complicado, porque até chegámos a ter pessoas que vinham para ajudar, mas depois levam com aquele choque do Bóssia, de ter que se andarem a baixar para orientar a calha. Todas essas situações é preciso sensibilização na área e tudo isso. Ou seja, como estou a dizer, é preciso uma rede de apoio muito vasta e com conhecimento na área para que se consiga desenvolver o desporto adaptado. Tiago, bem-vindo ao clube. Tiago, obrigada, Pedro. Tiago, eu queria dizer Pedro, peço eu desculpa. sei, então, Sim, pelo menos percebi. acho que percebemos. Mas tu também, mas ele habitua-se, não é? Sim, era como eu, também me tratam por Tiago de vez em quando e eu Exato, exatamente. Tiago, que barreiras é que encontraste durante o teu percurso desportivo e, apesar dessas barreiras, o que é que te motivou a continuar? Bom, antes de mais, eu acho que aqui as barreiras que podemos falar, as principais, são, lá está, como na sociedade em geral, não é? A parte física, as construções, muitos edifícios que, apesar de a lei ser que têm que ser para todos, pronto, depois acabamos por não acontecer. Mas pronto, mas isso eu penso que é um longo caminho que ainda temos pela frente, em que muitas coisas já estão melhores. E na parte do desporto, infraestruturas desportivas também, acho que no geral, daquelas que eu conheço, estão a ter uma melhoria nos últimos anos. Depois há uma barreira aí que essa eu agradeço todos os dias, quase à minha família direta, aos meus pais, porque eu costumo dizer, e eu tirei o curso de gestão do desporto, e nós, uma das palavras que utilizávamos, que não é a real, mas é o patrocínio, ou seja, o patrocínio, não é? Quem paga depois as questões financeiras acabam muito por ser os pais. Portanto, eu acho que aqui os jovens, não é, estão muito dependentes dos pais, que sendo um desporto adaptado, partimos do pressuposto que são jovens que têm também outras necessidades no que diz respeito aqui aos financiamentos, e o dinheiro não dá para tudo. Eu acho que essa é talvez uma limitação, e que somente as pessoas que vivem e que têm estes problemas é que conseguem ter essa noção. Depois, pronto, eu acho que as barreiras que aqui se falaram, da profissionalização, que não há, ou melhor, tem-se vindo muito lentamente, na minha opinião, a haver esta transformação da profissionalização, mas aqui eu acho que é a todos os níveis. Ou seja, eu acho que começa desde cargos mais de treinadores até às partes mais altas da liderança, porque eu acho que aqui, e como dizíamos, é importante que começa a haver pessoas com outro tipo de perspectivas em posições mais altas para conseguirem desencadear aqui algumas mudanças. E depois eu acho que ainda há um outro obstáculo, e este é um bocadinho, se calhar falando contra mim e contra as pessoas com algum tipo de deficiência, porque o que eu noto é que em Portugal ainda há muito, talvez uma espécie de vergonha, em que as pessoas não saem tanto à rua. Aquilo que há pouco o Telmo dizia, as pessoas não se expõem tanto, se calhar, e eu acho que isso depois também, com, porque eu acho que há aqui um grande problema, que é os jovens não têm sempre
ou seja, não lhes aparece à frente o clube e vão participar. Não é uma coisa fácil. Somos nós que temos que andar à procura. Eu acho que muitas vezes há esse desgaste emocional, que depois, obviamente, há casos, como é o meu, em que o que me motivou a continuar foi exatamente o ver que isso está mal e é algo que tentar lutar por alguma coisa, e ao mesmo tempo, porque, ou seja, é uma área que eu gosto bastante, por isso eu lutei muito por conseguir terminar o meu curso, em que era a única pessoa com algum tipo de incapacidade física. E portanto, eu acho que aqui a motivação vem muito do tentar mudar para melhor a sociedade e a comunidade onde vivemos. Muito bem. E, Tiago, como é que tu vês o papel dos clubes e das associações locais, como falava o Pedro, na promoção do desporto adaptado para jovens? Pronto, eu aqui eu acho que, ou seja, é um bocadinho na continuação do que eu dizia. Eu acho que ainda há muito a questão de ser a pessoa a título individual que vai à procura. Se bem que começam a haver, se calhar, alguns tipos de aproximação de maneira mais diferente, mas eu acho que se calhar uma boa sugestão, uma boa estratégia é se calhar irem mesmo estes clubes e associações às escolas, porque é nas escolas que estão as crianças e depois podem ser identificadas para aumentar esta tal base que estamos a falar. Mas, portanto, eu acho que o papel é importante, porque é como em tudo, é onde se começa a fazer o desporto, é nos clubes, é nas associações. E na parte dos jovens, aqui, pronto, obviamente, depois tem que ser mais. Ou seja, vai sendo muito diferente, consoante os locais e aquilo a que já há, mas a verdade é que já há instituições, empresas e grupos que fazem isto. Eu acho é que se calhar deveria ser uma coisa mais do Estado, do governo, de eles terem uma base de dados, talvez, de jovens que possam eventualmente ser chamados para estes clubes e associações. Muito bem. Obrigada. Nós vamos passar ao segundo tema, que tem que ver com as boas práticas e casos de sucesso. E eu vou voltar ao Telmo e perguntar-lhe o que é que ele destaca como boa prática no paraciclismo português que possa inspirar outras modalidades. É assim, para além daquelas todas que já enumerámos aqui, N delas, não é? A profissionalização, tanto do atleta como neste caso, dos acompanhantes, do treinador e tudo mais. Eu acho que há uma coisa fundamental, e eu falo agora por mim, ok? Por mim, pelo meu desporto, que é isso que me traz cá, não é? Eu acho que uma das coisas que nós carecemos neste momento dentro do que é o paraciclismo, principalmente a modernização, se assim posso chamar. Isto é, eu passo a explicar, até mesmo a nível tecnológico. Hoje em dia, para quebrar também algumas das barreiras que nós falámos aqui e que o Pedro também enumerou, eu acho que, por exemplo, por acaso não é transversal a todas as modalidades. Eu, por exemplo, no ciclismo, hoje em dia, se calhar até consigo treinar um atleta que está em Trás-os-Montes, ao contrário de alguém que vai treinar natação. Mas porquê? Porque a modalidade assim o permite. Não tenho ferramentas, mas elas existem. Eu acho que é uma das coisas que eu pretendia e pretendo dentro agora aqui deste projeto da Federação, é tentar estar aqui um bocadinho mais no que é a vanguarda da tecnologia, relativamente, por exemplo, a isso ao controle e planificação, por exemplo, de treino. Hoje em dia eu consigo ao computador e um computador aqui em casa, eu consigo inclusivamente saber na hora onde é que o atleta está, o que é que ele está a fazer, por onde é que ele está a ir com a bicicleta, se ele está a beber um café ou se não está, ou está a brincar, se ele está a respeitar o plano de treino que lhe enviei. E no fim do treino e no fim da semana, por exemplo, consigo planificar a próxima semana e saber qual foi a taxa de esforço que ele teve, que não teve, inúmeras coisas que eu agora podia aqui falar que não interessam. Mas basicamente é isso, monitorizar
todo a semana, ou toda a época, nós chamamos de macrociclo, que um atleta tem para se preparar para ir para uma grande competição. Essa é uma das coisas que eu acho que temos que cada vez mais usufruir dessas ferramentas que existem e que a tecnologia cada vez está a evoluir mais, não é? Hoje até já temos um chat GPT que a gente escreve lá qualquer coisa e ele diz logo o que é que a gente tem que fazer. Portanto, hoje em dia, se calhar sim, temos que aproveitar isso. Estamos nessa era, chegámos a este ponto, então temos que aproveitar o que temos. Essa é uma das coisas que eu gostava de ultrapassar, essa barreira, e pelo menos, já que não temos a capacidade de ter aquele treinador naquele sítio a acompanhar aquele atleta, temos a capacidade de, à distância, fazê-lo. E depois outras coisas que podemos melhorar no que toca, neste caso a nós, ao paraciclismo, melhorar a nível de material. Não só este software que estou a falar e alguns acessórios que temos que ter, nomeadamente, por exemplo, uma bicicleta. Hoje em dia não há ninguém que não tenha um potenciómetro, que é, na pedaleira do bicicleta, os atletas já são treinados através de uma potência que nós lhe passamos, e hoje em dia é necessário avançar um bocadinho com isso e estar muitos países já estão, mas alguns também não estão anos-luz de nós, mas é necessário evoluir ainda mais se queremos realmente trazer mais medalhas para Portugal e se queremos ter mais campeões cá em Portugal. Olha, e como é que tu achas que se pode promover uma maior articulação entre clubes, federações e entidades locais? Olha, se calhar fazer isto, que eu vou fazer se calhar daqui a 15 dias, vou estar em Trancoso, vou estar na Covilhã, vou estar em Coimbra, se calhar fazer um bocadinho isto, se calhar as federações pensarem também nisso. Já falámos todos sobre isso, o Bruno já falou, já todos falámos. Se calhar é verdade, também temos que ir para o terreno. Infelizmente está assim, nós temos que ir para o terreno, temos que ir procurar estar com as pessoas, procurar a nível, como o Pedro fala, a nível municipal. Não há apoios para isso, só há apoios para praticar, para fundamentar, para a prática desportiva, mas depois se queres passar um patamar acima não tens apoios suficientes para isso, não tens, é impossível. Então o que é que tens de fazer? Primeiro fazer isto, ir mostrar que estamos cá, ir mostrar que existimos, ir mostrar que há massa crítica. Nós temos pessoas com incapacidade em Portugal. Eu acho que nós os dois já falámos sobre isso, eu fiz há alguns anos, largos atrás, um estudo sobre isso. Era 1 milhão de pessoas com qualquer tipo de deficiência motora a 500 mil ou 600 mil, não sei, se calhar é menos agora, não sei, mas não estou por dentro dos dados, mas já há muita gente. Portanto, se essas pessoas estão cá, inclusive jovens, então nós temos que promover isso. Mas depois é aquilo que o Pedro diz, depois disso há um grave problema, que se eu encontrar uma pessoa, que até já encontrei, e tenho aí alguns sinalizados, no meio destes eventos que faço, encontrar uma pessoa que eu vejo que... Não conto contigo? Não podes comigo. Depois a gente fala, depois falamos um dia deste sobre esse tema. Se eu encontrar uma pessoa, sinalizar uma pessoa que eu vejo que tem capacidades para isso, o que é que eu lhe faço depois? É o que o Bruno diz. Realmente a pirâmide não está invertida, mas a base está realmente muito, muito estreitinha, porque eu depois tenho que pagar o tal patrocínio que o Tiago falou, porque se não houver o patrocínio, eu não consigo levar estes atletas a uma competição internacional, porque eles só entram para o projeto paralímpico, é verdade, no fim de chegarem lá e terem uma classificação nos 10 melhores do mundo para poder entrar para um projeto. E agora, quem é que paga isto? As pessoas têm noção de, nestes últimos 15 anos, eu principalmente desde 2015 para cá, quantos meses estive fora de casa para conseguir estar nos 8 melhores do mundo? Meses. Eu faço a pergunta ao contrário. Quantos meses é que estiveste em casa? Poucos. Poucos meses em casa para andar só nos 8 melhores do mundo. E isso não é fácil. E então, se não é fácil manter-me lá, e agora já com estas ajudas, ainda bem, mas também difícil é chegar lá. E quem é que paga para chegarmos lá? Fica a pergunta no ar, está bem? Obrigada, Telmo. Nada. O Pedro, será que é possível partilhar connosco exemplos de atividades ou eventos municipais? Porque nós estamos aqui a trabalhar um bocadinho naquela base, tu
estou a capotar e depois chegar ao topo, não é? E atividades ou eventos municipais que tenham tido um impacto visível na inclusão através do desporto. Neste caso, da Santa Maria da Feira, não é? Sim, a nível de exemplos municipais, posso dar os exemplos mais aqui a nível da divisão de desporto, em que temos o desporto plural, em que desenvolvemos modalidades recreativas, futsal, bóssia, ténis de mesa, e já tivemos natação, só mesmo de adaptação ao meio aquático, porque depois há a parte da natação de Feira Viva, que eu já lá irei. Em que as pessoas tentámos utilizar dessa forma o desporto como inclusão, em que basicamente o que pretendemos é que as pessoas possam vir até nós, possam praticar as diferentes modalidades e estar com outras pessoas, poderem se divertir, ou seja, utilizar mesmo o desporto como uma ferramenta de inclusão. Temos também o programa do Desporto com Vida, em que não é tanto a nível desportivo, é mais proporcionar novas experiências junto da população de pessoas com deficiência, ou seja, desde irem experimentar karting, já levámos ao parque aquático. Sabemos que algumas das atividades não conseguem chegar a toda a gente, porque há pessoas que não conseguem usufruir, por exemplo, de um parque aquático, mas tentámos desenvolver diferentes atividades ao longo do ano para que possamos chegar um bocadinho a cada uma das pessoas, ou seja, tentar fazer com que todos possam participar. Temos depois a questão do projeto municipal, que é da empresa municipal do Feira Viva, que esse sim já é um projeto de nível nacional, em que temos atletas que já vão às seleções nacionais, aos Jogos Paralímpicos, que tem a ver com a prática de natação. Pronto, esse projeto sim, já de um outro nível, mas são essas as grandes referências que temos aqui no Conselho a nível de desporto adaptado. Como é que tem sido o envolvimento da comunidade no geral? Pronto, é assim, o envolvimento da comunidade, por isso é que eu disse no início que penso que neste momento nós estamos muito na fase de integração e não tanto na fase de inclusão. Porquê? A comunidade ouve falar de projetos de inclusão, diz muito bem, é tudo muito bonito, mas depois o que eu sinto muito, o que vou vendo é os clubes também têm vontade, mas a questão é que eles também não conseguem muitas vezes dar a devida resposta. E eu digo que estamos na parte da integração e não de inclusão, porque se for um atleta, como aqui falaram do patrocínio, se for um atleta que chega lá e diz assim, olha, sou muito bom a praticar ténis de mesa, consigo deslocar-me até aqui, tenho recursos financeiros para poder praticar, o clube diz logo, espetacular, então vamos lá começar com isto. Se for um miúdo que até tem muito jeito, mas não tem transporte, não tem recursos financeiros, não tem os pais que apoiem nessa prática, o clube diz, tem jeito, mas nós também não te conseguimos assegurar a prática desportiva para que tu consigas evoluir nesta modalidade. E a real inclusão seria todas as pessoas poderem aceder ao desporto. E por isso é que eu digo que estamos na fase de integração, que é quem consegue se adaptar ao que existe de momento é recebido de braços abertos. Quem não conseguir ainda tem muitas dificuldades. Por isso é que o que eu sinto é que a comunidade recebe bem estes projetos, a comunidade está pronta para estes projetos, mas falta depois um bocadinho o devido apoio aos atletas, mas isso não é tanto a nível de comunidade, por assim dizer, de boa vontade, é mais a nível estrutural e de haver os devidos apoios, as devidas estruturas para que os clubes também consigam usufruir disso. Obrigada, Pedro. Eu vou aproveitar para relembrar ao público que pode colocar questões no chat ou, se tiver dificuldades em escrever, pode optar por levantar a mão e colocar perguntas no final. E aproveito esta lembrança para fazer mais uma pergunta ao Pedro, que é, se alguém que nos está a ouvir neste momento quiser praticar um desporto, o que é que deve fazer? Ou seja, pode questionar, nós temos o e-mail do desporto@cm-feira.pt e pode desde logo questionar indicar a modalidade que gostaria de praticar. Nós depois podemos aconselhar dentro dos clubes que existem no concelho quais aqueles que praticam a modalidade que a pessoa pretende, neste caso se existir a modalidade que a pessoa pretende praticar, e depois
dependendo um bocadinho daquilo que pretende, se quer mais a nível recreativo e podendo conciliar o horário com o horário dos treinos que nós temos o desporto plural. Se quiser mais a nível pós-laboral, poderemos indicar quais os clubes que praticam as diferentes modalidades para que a pessoa possa tentar praticar a tal modalidade que pretende. Muito bem, muito obrigada, Pedro. Tiago, que experiências pessoais, eu lembro que nós estamos a falar de boas práticas e de casos de sucesso, ok? Que experiências pessoais ou de equipa marcaram positivamente o teu percurso desportivo? Bom, aqui eu vou falar de uma que foi assim mais recente ou seja, tem a ver com o meu percurso enquanto mais na parte da gestão, não tanto enquanto praticante, mas que teve a ver até com o meu projeto de estágio, que foi a criação de uma equipa adaptada feminina. E aqui, ou seja, aqui o que me foi E que modalidade? em goalball, é uma modalidade praticada por pessoas invisuais. E aqui o que me levou mais a ficar contente e a ver que realmente tive algum impacto foi quando houve a criação do primeiro torneio, em que esta equipa em que eu estive na sua formação efetivamente teve ali a primeira competição. E portanto eu acho que ainda há boas práticas e foi um trabalho muito árduo foi muito difícil encontrar investidores, encontrar aqui também os agentes que nos pudessem ajudar, mas eu acho que ainda há esta boa vontade de associações, instituições públicas, portanto eu acho que estas boas práticas de quando há uma coisa nova não se dizer logo que não se cortar logo ali de raiz a situação, mas tentar acreditar e ver no que é que vai dar. E a verdade é que correu bem, já estão a pensar também fazer segundas e terceiras edições, e portanto é um bocadinho vamos lá arriscar, vamos ver que muitas vezes o que é diferente também, bem montado, obviamente, também traz os seus frutos. Há por isso um papel que atribuis ao espírito de equipa e à partilha entre atletas na superação das barreiras? Sim, isso também é algo que, aliás, eu pratico a natação, que neste momento é a minha modalidade 2 vezes por semana, e é muito reconfortante todos os dias em que, portanto, estou no balneário, não é? E apesar de ser, eu acho que a natação, apesar de ser uma modalidade individual, é muitas vezes coletiva, porque toda a equipa técnica e os próprios colegas de treino ajudam muito. Portanto, todas estas vezes em que eu estou no balneário e muitas vezes palavras apenas de reconforto são uma grande mais-valia e muitas das vezes é aquela ajuda extra que nos faz continuar e ter lá está, a ideia de superar barreiras e que nunca estamos sozinhos, na verdade. Obrigada, Tiago. Bruno, que aprendizagens é que trouxe? Eu ouvi falar de Bóssia primeiro por causa do Bruno. E, portanto, que aprendizagens trouxe do Bóssia e do tiro adaptado que considera valiosas para a formação de novos atletas? Ana, é assim, o Bóssia já vai muito longe para mim. Já é um assunto encerrado. Mais ou menos. Eventualmente poderei lá voltar só para me entreter daqui a uns anos. Agora, pronto. E o Bóssia tem um percurso bastante bom em Portugal. Teve sempre um apoio muito grande da parte das instituições. Vamos falar com o nível das APPs, portanto, Associações de Paralisia Cerebral. É ali que está o forte do Bóssia. Conseguiu saltar para os clubes. Portanto, temos o Vigrosa, o caso do Luís Marta em Braga, que levou para o Sporting de Braga. Portanto, porque o Bóssia teve muito sucesso, graças também a esses atletas que estavam ligados às instituições e alguns institucionalizados. O próprio desporto estava institucionalizado na instituição, digamos assim. Eu diria que aí foi a chave do nosso sucesso no que diz respeito ao Bóssia, porque eles treinavam imenso nas Treinava condições que sempre. eles criaram. Agora é assim. Exatamente. Eu,
eu ao longo destes anos, porque eu também estive ligado à vela, não te esqueça, ok? Sim. Fundei a Associação Portuguesa de Vela Adaptada. E fui eu que fui buscar barcos à Austrália, e hoje já nem tenho nada a ver com isso. Mas eu fui-me apercebendo ao longo do tempo, para já as pessoas têm que ter vontade, ok? Quer, procure, trabalhe por ter essas coisas. Estar à espera. É ótimo agora estarmos já nesta fase em que o Pedro Garcês poderá ir ao encontro do que as pessoas não estão a fazer para promover o desporto na sua zona, ok? Com os programas, com o que seja, tá? Mas se as pessoas não tiverem vontade de fazer, vai ser muito difícil, ok? Uma das coisas que eu me habituei, e a vela para mim foi um dos melhores exemplos, é assim, nada de graça. Vai ter de custar. As pessoas, se lhes dão as coisas, são raras as situações em que as coisas continuam, ok? Uhum. Na vela eu vi pessoas chegavam, ai que giro, pronto. Os outros tinham um esforço, e aquilo era um esforço imenso. E as pessoas iam e vinham, acabou-se, nunca mais os víamos. Dou-lhe um outro exemplo de um outro desporto. O tiro, no caso, ali no clube de Fervença, criaram todas as situações. Chegaram a ter 12 atletas, de um momento para o outro, desapareceram todos. Nunca lhes custou nada, não sofreram, não sentiram, foram levados ao colo e não deram valor àquilo que tinham ao alcance. Portanto, e morreu completamente aquilo em Fervença. Essa é uma das coisas que eu acho que é realmente ao nível das pessoas, pronto. Agora, deixa-me só compor aqui uma coisa que ao nível dos apoios, eu diria que às vezes estão um bocado desarticulados. São milhões de euros em Portugal que vão para o desporto adaptado, não tenho ilusões. Todas estas câmaras, todas estas juntas de freguesias, os apoios do governo, são muitos milhões que são postos à disposição das pessoas. E agora, voltando à história que eu acho das vontades e para o desporto evoluir, para o desporto adaptado, é assim, querem. Eu quero um desporto, não há na minha zona, eu vou tentar criá-lo. Deixa-me falar com os Pedros Garcês que existem aí para dizer, olha, como é que eu posso ir praticar o desporto? Ok, não há. E se eu lhe apresentar um projeto? Essas pessoas estão abertas, ok? Portanto, as câmaras, as juntas estão abertas a este tipo de iniciativas. Nós não podemos também estar à espera só do que os outros nos vão trazer. Queres, procura, esforça-te e vais conseguir. Os exemplos são às carradas, ok? Até ao nível do pós-desporto, podes notar um exemplo que nos interessa a nossa APN. Pedro Clara, Uhum. ok? Então, a gente conhece o Pedro Clara, teve sucesso no Futebol Clube do Porto, foi lá fora, foi aos Jogos Paralímpicos. O Pedro, no pós-carreira, quis ser treinador. Treinador. Se conhece bem a história, Ana, ok? Porque carga d'água que o Pedro não é treinador no Futebol Clube do Porto ou aqui na cidade do Porto e tem que ser treinador e só conseguiu encontrar um lugar de treinador fora, ok? E com sacrifício. Tá? Portanto, até nisso temos ainda estas barreiras são outras barreiras, digamos assim, ok? Que vêm na sequência disto tudo. Portanto, no fundo, em termos do desporto adaptado, aquilo que eu digo é quem quer, blota, trepa. Ponto final. Ok? Felizmente, já vamos tendo então à nossa volta, e já me estou a repetir, todas estas associações e federações já estão mais sensibilizadas, são mais eles até do que nós, muitas vezes, para quererem que estas coisas aconteçam. Portanto, e é por aí que as coisas vão, e vão devagarinho. Ok? Ao Muito nível bem. das federações, deixa-me só terminar, oh, Ana. Não, 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 mas é na continuidade, Bruno. Tem a ver com. A próxima pergunta tinha a ver com os apoios e estruturas que considero essenciais na continuidade do desporto adaptado em Portugal. E, portanto, acho que estamos aqui a misturar já as duas questões e, É portanto, é só difícil para continuar. é difícil de compartimentar, mas tipo, ao nível de tiro, se me pedissem uma opinião que não me pedem, ok? E, no entanto, eu estou lá dentro, fui eu que gastei para aí uns 40 ou 50 mil euros a ir lá fora, ok? Para estas classificações, para essas coisas todas, para conseguir, devido ao efeito pescadinha rabo na boca, se não tens resultados, não tens apoios, ok? E só tens apoios depois de ter resultados. E andamos ali à volta daquilo. Ok? Uhum. E até lá foi preciso gastar quase 50 mil euros até eu ter os resultados que me deram então acesso aos primeiros apoios. Só para terem noção disto, ok? Porque a ida a um campeonato do mundo ou a uma taça do mundo de tiro não me custa menos de 5 a 6 mil euros. Uhum. Ok? E isto acontece também nos outros desportos. Tem que pagar aquelas coisadas todas.
as viagens, os hotéis, etc. Ao nível das federações, por exemplo, se as coisas quiserem vir das federações, ou se as coisas vêm das federações, eles têm que trabalhar várias coisas. Que é conhecer o desporto adaptado que vão querer promover. E isso implica a formação de classificadores funcionais, que é uma coisa que é a base de todo o desporto adaptado, no fundo. Não vai fazê-lo sem saber em que classe é que se integra e o que é que pode fazer. E isso tem custo, tem um custo. Ok? Depois são os equipamentos específicos de cada um dos desportos e que inclusivamente incluem os equipamentos que estão associados às regras e que ainda hoje, por exemplo, a Federação de Tiro não tem os equipamentos que nos permitem dizer que o casaco está em condições ou que a arma está de acordo com este peso ou com aquele relativamente à regra, percebe? Então somos tão poucos que somos só dois ali na carabina, pouca influência faz. Está a perceber? Portanto, se as federações se querem lançar, bem, para já de fora é convencê-los a lançarem-se. Eles vão ter que passar por essa formação toda. Depois há um outro ponto para mim essencial, que é o da empregabilidade em Portugal, que é assim. Pessoas formadas na área do desporto adaptado existem, ok? Porque quer as faculdades de motricidade humana de Lisboa, do Porto e de outros locais já formam pessoal com competências nessa área, ok? Ora, os projetos devem passar a contemplar, ou têm que contemplar, pagar-se a essas pessoas, ok? E não é tudo e meia. Porque é isso que lhe permite manter um treinador em permanência num clube, para ir recepcionando atletas, uns vão saindo, outros vão ficando, e por aí fora. Está a perceber? E essas coisas é muito difícil de convencer que não é só patrocinar bolas de bóssia, ou uma cadeira de rodas, ou uma carrinha para transporte de pessoas, é preciso pagar aos técnicos. Ok? E sempre pagar aos técnicos, não vai lá. Tá? Senão entra no carolismo, o carolismo acabou-se. Tá? É um Certo? bocado por aí, é um bocado de política da coisa, que a gente vai aprendendo ao longo destes anos todos. Está a perceber? Não é uma coisa em particular. E é complexo. Tá? Com certeza. Obrigada. Estamos a ser rápidos. Vamos para o último tema, tem a ver com as políticas públicas e caminhos futuros, que não vai ser muito, aquilo que eu vos vou perguntar não vai ser muito diferente daquilo que vocês já responderam também, mas agora é para todos. Que papel devem ter as políticas públicas e as federações na promoção do desporto adaptado e no desporto de alto rendimento? E falando em federação, vou pedir ao Telmo que seja o primeiro a responder, porque está aqui a representação da Federação de Paraciclismo, portanto, o que é que tu achas que a Federação e que políticas públicas e as políticas públicas podem fazer na promoção do desporto? Eu começo já com uma expressão que utilizei no outro dia, não sei com quem. Eu acho que não deve ser motores, mas sim gestores. Ok? Porque é preciso, neste caso, as federações e toda a gente ter essa capacidade de gerir tudo o que nós aqui apontámos na nossa conversa até agora. Certo? Apontámos muita coisa, mas alguém tem que gerir isto. Alguém trabalhar isto. Eu depois serei um motor caleando. Quero ir para a rua e tento levar toda essa gestão que foi feita, toda essa estratégia que está a ser delineada, mas cada vez mais temos que gerir isto. Temos que, de uma vez por todas, começar a gerir todas estas situações, perceber, nomeadamente, onde é que podemos colmatar isto tudo que o Bruno falou, por exemplo, porque é que temos que avançar nós com estas despesas para chegarmos àquele patamar. Se alguém gerir isto e se alguém se importar, tentar inverter, já era bom. Nós podíamos tentar inverter isto. Nós podíamos tentar alocar desses tais, não sei se são milhões, o que é que são, que o Bruno falou, mas sim, sei que são alguns milhões, que não só diretamente para IPDJs, para comitês, para federações, mas também, sim, também acredito que chegam a alguns municípios, porque tem essa rúbrica, e essa rúbrica existe, não é? E é para ser gasta, se calhar não está a ser bem gasta. Deveríamos gerir primeiro isso, e perceber, depois sim ser motor. Gerir isso, e depois
irmos para o terreno e tentarmos realmente identificar as pessoas, quem é que pode ter um futuro no desporto adaptado e tentar levá-los ao mais alto nível. Portanto, acho que para já vamos nos deixar das conversinhas e vamos trabalhar. Um bocado assim. Pedro, Vamos ver isso. desculpa, Telmo, pensei que já tinhas terminado. Obrigada. Pedro, Portanto, em termos de políticas públicas, eu vou falar mais aqui do desporto local, porque a nível de desporto de alta competição e já tenho aqui as pessoas que estão aqui neste painel estão mais por dentro do que eu e já deram a opinião e ainda vão dar sobre esse assunto. Relativamente ao desporto local, eu penso que nesse caso tem que ser assumido claramente que o desporto adaptado não pode ser tratado da mesma forma que as restantes modalidades ditas normais. Porquê? Vou dar um exemplo: futebol ou futsal. É muito fácil um clube ser autossuficiente numa dessas modalidades, porque consegue ter equipa A, equipa B de formação de iniciados, por exemplo, equipa A, equipa B de formação de juvenis, os pais pagam uma cota mensal, chega ao fim do mês, tem verba para que, nesse caso, a modalidade do clube seja autossuficiente, se mantenha. No caso do desporto adaptado, é um núcleo de pessoas muito mais pequeno, o clube dificilmente será autossuficiente, ou seja, ele dificilmente, através da dita cota, vai conseguir ter verba para desenvolver uma modalidade. Logo, tem que ser visto, neste caso, pelas federações, pelas políticas públicas, como uma modalidade em que é preciso investimento a sério. Porque para desenvolver uma modalidade, um miúdo que tem um tipo de deficiência tem o mesmo direito de praticar a X modalidade como tem os outros miúdos de praticar o futebol, ou o handball, ou o que é que seja. E tem que ser assumido que há custos para isso, há que fazer esse esforço. E parece-me que o caminho será um bocadinho por aí. Já tocando também, que eu penso que irei tocar um bocadinho na próxima pergunta, parece-me que um dos fatores que pode marcar a diferença que já temos aqui exemplos que acontecem no Conselho da Feira, que é as associações desportivas tentarem ligar às instituições locais, porque a Associação Desportiva tem o know-how da prática desportiva e a Associação Local tem o know-how do trabalho da pessoa com deficiência, e parece-me que pode ser uma parceria interessante, mas também tem que ser depois reconhecida pelas políticas públicas e ajudada, nesse caso, para que essa parceria possa dar mais valias, porque penso que o caminho será muito por aí. Dou o exemplo, por exemplo, nos transportes, que as instituições locais têm essa facilidade, têm transportes adaptados, têm pessoas que estão habituadas a lidar com pessoas com deficiência e as associações locais desportivas têm muito a ganhar com isso. Acontece depois que as associações locais desportivas trabalham muito ao final do dia, que é quando recebem os atletas, e as instituições locais, ao final do dia, as pessoas são profissionais, chegam ao final do dia, têm que ir para casa para estar com a família, porque já trabalharam durante o dia todo. Então terá que ser, penso que o caminho poderá ser por aí, mas isso terá que ser revisto e terão que haver apoios para que isso seja possível. obrigada, Pedro. Bruno, políticas públicas. Isso é com os políticos, oh, Ana. Não, isso Mas são o que é que coisas. nós lhes podemos sugerir O que é que podemos sugerir? Eu acho para a que promoção do desporto? é assim, estas coisas têm muito a ver com a falta de articulação. Tem que ser, quanto mais articuladas estiverem, melhor, porque eu creio que a quantidade de dinheiro que existe é bastante razoável. E é como se disse, quer dizer, é preciso articular todas as entidades nesse sentido, quando as coisas vêm de cima para baixo, não é? Quando vão de baixo para cima é diferente. Portanto, quando são as pessoas a ter as ideias, é bom que estejam lá as instituições para as poderem apoiar. Ok? Estejam abertas a apoiar projetos sem que tenha que ser obrigatoriamente abrir um concurso anual, ok? Para aqueles projetos. Portanto, tem que haver também alguma flexibilidade disto, para às vezes para se aproveitar o momento. Ok? Quando as pessoas estão com vontade e haver sempre essa espécie de canal aberto em que há receptividade a que coisas novas possam surgir, estamos lá para os apoiar. Ok? Porque as coisas vão passar um bocado por aí. Por exemplo, nos pós-paralímpicos ou nos pós-olímpicos, há muita gente que contacta os clubes que quer praticar desporto. Ok? Essas são fases ótimas. E aí tem que estar. Aí é ótimo.
Ou seria ótimo que já tivessem preparadas as coisas, e isto ouviu da parte também, creio que num discurso do Presidente do Comitê Paralímpico, mas e já tinha percebido isso também no tiro, que as pessoas telefonam-me a dizer, olha Bruno, eu gostava de praticar tiro, gostava de ir para aí praticar tiro consigo. Pronto, e a seguir aos Jogos Olímpicos, tive para aí umas 15 ou 20 chamadas de pessoas interessadas em ir praticar tiro, ok? E tinha acontecido o mesmo com a vela, portanto, há momentos ótimos e se eu não estiver preparado para receber essas pessoas, como aconteceu, por exemplo, também não era a minha função, se eu não estiver preparado para essas pessoas perderam-se todas, ok? Portanto, o estar preparado para isso e depois as coisas estarem realmente articuladas. Quer dizer, não vai a lado nenhum se uma federação estiver a puxar para um lado, mas depois não tem dinheiro, ou fazer muitas ações de informação, que depois também são desgastantes para quem anda metido nisso e são desmotivantes, que as pessoas se entusiasmam-se, pensam, bom, ok, eu quero isto, e depois chegam lá e batem com a cara na porta. Portanto, Uhum. não é só fazer ações de informação, é arranjar também. Se- Isto não é propriamente uma ação de informação, é um fórum, não é? Mas estamos aqui a discutir os problemas, mas é informa-se, mas com capacidade da resposta. Está a perceber? E isso muitas vezes não existe. Há muito Uhum. entusiasmo, fazem-se muitas ações, você pode ir ali e ao lá, e depois as pessoas chegam lá e afinal não há nada. Tá? Portanto, essas coisas têm que ser muito mais bem articuladas, que é um bocado, acho que é um dos problemas que temos hoje em dia aqui em Portugal, que é, criou-se muita coisa, há muitos clubes, há muito disto, há muito daquilo, mas está tudo desarticulado. Ok? Tudo, entre aspas, ok? Porque as pessoas Falar, contactam umas com as outras, mas se calhar é preciso que a rede esteja mais sólida, digamos assim, para dar as nesse, respostas necessárias. Percebe? nesse sentido de articulação e de redes e de identidades, há demasiadas entidades ligadas que impedem este fluxo uh, este caminho, Não, ou olha, houve que quintais ao longo do. Cada um tem o seu quintal, porque foi assim que as coisas foram sendo feitas. Ok? Foi a construção do nosso próprio país, aquelas coisas são recentes. Já os Jogos Paralímpicos e Olímpicos iam muito avançados, ainda Portugal, isto só falando no desporto, ainda Portugal andava ali a marcar passo, não é? Nós, por exemplo, deixa-me cá dizer uma outra coisa. Nós queixamos da falta de visibilidade, por exemplo, do desporto adaptado, mas se for pensar que visibilidade é que tem o badminton em Portugal? Ok? sim, sim, O sim. próprio hóquei em patins, que foi uma das grandes modalidades, afundou-se em Portugal e tem muito pouca visibilidade hoje em dia. Ok? Portanto, isto não é só um problema nosso. É o país que é assim. Ok? E ficou muito segmentado, muito partido em coisinhas. E depois há aqui um papão, chamado futebol. Uhum. Futebol come tudo, come as verbas, come o espaço televisivo, come os desportistas, ok? Come os técnicos, come isso tudo. Portanto, e continua, o ogre continua a crescer. Porque agora já há futebol, há futsal, há futebol de praia, futebol feminino, futebol de sub-16, futebol 15, futebol por nascer daqui a pouco, não é? Portanto, essa é outra coisa. E esses não pagam taxas para compensar aquilo que consomem, tá? Portanto, isso são outras situações nas políticas públicas que não se consegue pôr um travão naquilo. E aquilo está a crescer e a devorar tudo à volta. De qualquer dia temos uma coisa monolítica, monótona, mas pronto, é assim que as pessoas também estão a gostar de fazer as coisas. Por exemplo, ao nível local, por carga de água é que se continua a apoiar tanto o futebol? Já pensou bem? A paranoia entrou aí, não lhe falta um campo de futebol por localidade, não é? O não sei quantos de cima tem um campo de futebol, o não sei quantos de baixo tem outro campo de futebol. Pá, é que não põe um travão nisso, percebe? E isso tem muito, e desgasta completamente as coisas, consome as verbas todas, ok? Consome os recursos todos, e depois nós andamos aqui a discutir as migalhas, não sei se já reparou, Certo, comparado sim, com sim, aquilo, sim, sim. percebe? Tem essa coisa tem muito a ver com a pobreza que se passa nos outros, percebe? A falta de patrocínios, porque aquilo come tudo. Portanto, a falta de espectadores, porque só se vê futebol. Portanto, isso é uma outra coisa que é, assim, é muito mais complexa, não é? Porque é um país de futebol, Fátima e fado, não é? Portanto, o futebol era. Portanto, é muito difícil travar isso.
E as políticas públicas não se vão pôr ao futebol. O que se estava a Pois ver não, era o caos nacional, não é? certo, concordo. Enfim, Ah, isto é muito lato, é muito difícil de sim, sim, especificar. é verdade. Tiago, políticas públicas, qual é o papel que elas devem ter, e também as federações na promoção do desporto? Bom, aqui eu acho que o desporto sendo um direito, não é? Porque, na verdade, o desporto e toda a atividade física que daí provém, para além de ser um direito, é também algo que a meu ver, é satisfatório não só a nível físico, mas também a nível, mental. E, portanto, eu acho que aqui as políticas públicas devem, numa primeira fase, serem viradas para esta, melhoria da atividade física, que depois vem também atrás o desporto, e relativamente às federações e depois com o alto rendimento. Acho que é tudo um pouco o que aqui já se falou. A ideia que eu tenho é que a gestão que existe, ou melhor, que não existe, que é muitas das vezes o que acontece. Portanto, muitas vezes até temos os recursos, e até temos as coisas preparadas, mas não há, aqui a ação, ou seja, não há aqui ninguém a pôr as coisas como a funcionarem. Portanto eu acho que passa muito por aí. Uh, Também há uma outra coisa que já se foi falando e que essa eu acho que é a mais complicada, que é mudar um pouco a cabeça e o pensamento, as mentalidades que temos. Mas pronto, mas eu acho que como em tudo, começa-se a ver algumas coisas e acho que é de continuar. E depois também com, com todas as politiquices que isto acarreta, não é? E como dizíamos agora, o futebol acaba por ter um monopólio. Eu acho que as coisas deviam ser um pouco mais partilhadas, para o melhor de toda a sociedade e não ficar com o dinheiro todo para eles e depois não haver estas partilhas, vá. Muito bem. Ahm, eu gostava de vos fazer uma pergunta que agora fosse em tom de mensagem final de cada um de vocês, que é qual é a ideia principal que gostariam de deixar a quem nos acompanha hoje sobre o desporto na inclusão? Bruno? Desligou o micro, fala. Não, não, tudo bem, tudo bem. Olha, as pessoas que nos estão a ouvir é assim, para eles ou para os filhos, o desporto, tal como outras atividades, música, as artes, outras artes, é assim, são uma via excelente para se sair da caixinha, ok? Que a pessoa deixar de pensar que ou porque perdi uma perna, ou porque não vejo, ou porque não me consigo deslocar bem, ou porque isto tem cadeira de rodas e eu não consigo fazer nada, e a pessoa começa-se a fechar na sua casinha e não consegue sair mesmo da casinha, literalmente. E o desporto é ótimo, neste caso, para se conhecer outras pessoas. E para que o nosso mundo de deficiência se alargue muitíssimo mais. E qualquer pessoa que tivesse estado nos Jogos Paralímpicos, por exemplo, sabe disso. Mas não é preciso chegar aos Jogos Paralímpicos. Para estarmos em contacto, quando entramos neste mundo do desporto, para estarmos em contacto com a deficiência intelectual, que é metade do mundo da Do mundo. deficiência, é Sim. preciso compreender isso. O síndrome de Down, o ASPG e tantas outras coisas. As deficiências físicas nas suas variedades, a paralisia cerebral, por exemplo, que é tão complicada por causa da dificuldade de expressão. E as pessoas têm que, ou melhor, as pessoas vão se aperceber que há mais situações, umas melhores, outras piores, e que encontram ali muitas soluções para as nossas vidas, ok? Uh, para além das soluções, encontram-se muitas pessoas, ok? E é uma maneira de fazermos amigos e de estarmos em grupo e por aí afora. Portanto, é uma maneira de sair de casa. É isso que eu vejo de tão bom no desporto. Porque tive a oportunidade de contactar com todas estas deficiências, estas tipologias e com as outras pessoas todas. Portanto, fazer-me sair de casa e não ficar a ter compaixão de mim mesmo o tempo todo. Ok? Coitadinho de mim, que anda para aqui a sofrer e não consigo fazer nada. Pá, consegue, há sempre qualquer coisa. Nem que seja jogar a bossa com calhas. Ok?
Portanto, e depois é assim, querem coisas, não há na vossa terra, trabalhem para as ter. Obrigada, Bruno. Eu relembro que vamos em breve entrar na fase de perguntas, parte do povo, portanto, quem puder quem quiser colocá-las no chat, ou então optar por levantar a mão, nós estamos aqui a ver as perguntas. Tiago, nesta última reflexão, nesta última mensagem final, então, qual é a principal ideia que gostarias de deixar a quem nos assiste sobre o papel do desporto na inclusão? Sim, aqui é um pouco também o que o Bruno acabou de dizer. Eu acho que o papel do desporto acaba aqui por ser este de obrigar-nos, no bom sentido, de sair de casa, estar com pessoas, praticar atividade física. Portanto, eu acho que só tem vantagens. Eu acho que aqui também uma coisa muito importante é que as pessoas que estão naquele impasse de devo ir, não devo, tentem ir, experimentem, porque eu acho que é sempre, eu acho que o nosso pensamento tem sempre que ser, nós vamos tentar e vamos conseguir, até podemos gostar, e portanto eu acho que aqui o desporto é muito, também parte muito das pessoas, obviamente, portanto a pessoa tem que ter essa predisposição, mas eu acho que tem muitas vantagens, e para as pessoas que acabam, aqui as pessoas com algum tipo de deficiência acabam por ter se calhar outros problemas, não é? E eu acho que o desporto pode ser visto também como um escape para não é monotonia, mas todas as coisas que já não são muito boas. No desporto conseguimos ali ter um bocadinho um espaço de libertar e de estar com outras pessoas. Portanto é isso, tentem ao máximo ir para o desporto, porque é uma coisa boa que nos faz bem. E pronto, é um pouco isto que eu acho que deveria ser mais entendido pelas pessoas. Obrigada, Tiago. Pedro, este contacto mais direto, não é? Porque a Sim, nível municipal as coisas funcionam de forma diferente. sim, sim, Qual é a sim. mensagem? A mensagem que deixo é que, para além de apenas se olhar para os benefícios a nível físico do desporto, se considerem muito mais benefícios a nível mentais, porque o desporto traz inúmeros benefícios para toda a gente. E a nível mental, o desporto, para além de nos fazer sentir bem, de sairmos da rotina, tudo que são coisas essenciais para qualquer pessoa, quer seja uma pessoa cadeirante, uma pessoa com paralisia cerebral, uma pessoa com trissomia 21, uma pessoa normal, todos têm exatamente os mesmos benefícios do desporto. Tem uma propriedade que é o nosso cérebro, aos poucos, ao praticar desporto, ao praticar as diferentes modalidades, habitua-se a superar desafios, habitua-se a lidar com o insucesso. E tudo isso é muito importante, porque o cérebro habituante-se, e principalmente as pessoas com deficiência, são pessoas que todos os dias têm diferentes desafios, chegam a qualquer lado e encontram umas escadas, têm que lidar com a frustração de não conseguir chegar lá acima. E o desporto ajuda muito, porque nós ao praticar desporto temos insucesso, temos que lidar com a frustração. E é uma ferramenta muito importante para todos nós e penso que deve ser visto um bocadinho mais por aí. Mesmo os próprios médicos de família não podem ter o receio de prescrever o desporto para com as pessoas. E eu sinto que isso já acontece com as pessoas ditas normais, que se tem uma dor de costas é logo a preocupação, atenção, não faça desporto, quando deve ser Dá para a precisamente o contrário. fisioterapia. Exatamente. Imagino como é que deverá ser, então, neste caso, com as pessoas com deficiência, que deve haver muito aquele estigma de ai, fica quietinho e não te mexas muito. E não, tem que ser precisamente o contrário. E é um bocadinho essa a mensagem que eu deixo, que é pensar um bocadinho no lado da saúde mental, que para além da saúde física ainda é mais importante. E o desporto tem inúmeros benefícios nessa parte. Obrigada, Pedro. Telmo, então, Sim. qual é a principal ideia que tu gostarias de deixar sobre o desporto na inclusão? E eu tenho depois para ti especial uma pergunta final. Mais ainda. É só muito pequenina. Então, ok, esta também é muito rápida. Eu acho que o desporto, para nós todos, pode ser como uma ponte, ok?
uma ponte, o que é que costuma, já havia uma música que dizia, a ponte é uma passagem para a outra margem. E eu acho que é uma passagem para todos nós, não só para nós, portadores de deficiência, não só para nós atletas, mas também para a comunidade em geral e para os familiares também, em si. Portanto, o desporto é um bocadinho isso. E há que nós olharmos isso como uma ponte e todos passarmos para a outra margem, em conjunto. Acho que sim. Muito bem. Obrigada. Já vou à tua pergunta. Enquanto atletas, ex-atletas, gestores desportivos, o que é que vocês acham que vos falta ainda fazer? Para quem já fez muito, Bruno. Desculpa, podes repetir, foi uma pergunta um bocado. Assim, Diz. temos aqui atletas, ex-atletas, gestores desportivos. O que é que, para o Bruno, enquanto atleta, o que é que ainda gostaria de fazer que ainda não fez? Não, é assim, A nível do desporto. não é tão curto assim. A nível do desporto, eu quando comecei isto há 30 anos atrás, eu propus-me praticar 4 esportes diferentes. Depois de ter feito uma investigação dentro daquilo que uma pessoa com uma doença neuromuscular poderia fazer. Já os Uhum. pratiquei todos. Mergulho, com garrafas. Também. O bóssia, pronto, como já praticaste. Também. A vela e o tiro. Ok? Pronto. Agora é assim, entrei já numa fase em que dá-me prazer e vou continuar. E agora já vou com 59 anos. Portanto, chegar a esta fase que eu pensava que, bom, vou deixar a parte de competição e vou acabar com isto tudo, não, já consegui passar para outra fase. Agora vem a parte de vamos continuar a praticar desporto, porque eu gosto de estar naquele meio, e se calhar até um dia equaciono voltar a fazer bossa com calhas, por exemplo, mas só dentro do clube. Pelo prazer de estar ali naquele ambiente e de sair de casa e não ficar em casa. Portanto, eu não tenho nada já a provar nem a mim nem a ninguém, nem, e competição é desgastante, atenção. Chega uma Uhum. altura que estamos fartos da competição. Ok? Portanto, é isso. Não tenho mais nada, não quero mais nada. Ok? Quero só que as coisas corram e corram bem, mais nada. E que fluam. E que me deem prazer agora, mais nada. Exatamente. Tá? Tiago. Obrigada, Bruno. Tiago. Bom, aqui no meu caso ainda acho que tenho muito a fazer. Obviamente que eu também tenho a noção de que estas coisas levam tempo e estas coisas estou a falar das mudanças, porque eu acho que aqui um papel que eu posso ter, e aliás que já tenho vindo a ter há algum tempo, é aquele papel de. Aliás, eu vou dar um exemplo muito concreto. No curso que eu tirei de gestão do desporto, eu era a única pessoa com uma condição física diferente, digamos assim. E portanto eu era muitas das vezes aquele que estávamos a falar de um determinado tema e que via se calhar as coisas de uma pequena rampa que tinha uma inclinação era demasiado inclinada, ou não havia um espaço para uma cadeira passar, muitas das vezes degraus de passeios que isso não faz diferença, faz a diferença completa, balneários em que uma cadeira não entra, as pessoas não conseguem estar lá, portanto eu acho que o meu papel passa muito por aqui e que é uma coisa que eu acho que devo fazer, porque aliás, como já disse, todos temos direito ao desporto. Para o desporto nós precisamos de acessos, de balneários, de coisas básicas. E portanto eu acho que o que eu ainda tenho para fazer é tentar ao máximo mudar para melhor, para que a prática desportiva seja mais fácil para as pessoas com algum tipo de deficiência. Obrigada, Tiago. Pedro, há muita coisa por fazer. O Tiago estava aqui a dizer que ainda tem que fazer isto, mas ele tem imensas coisas para fazer porque ele é um jovem. Portanto, Certo, Pedro, exatamente. Ainda há muito por fazer. O que eu sinto é que
não se pode querer chegar a um patamar absoluto. O que eu sinto é que mesmo chegando a um patamar absoluto, depois haverá novas coisas por resolver. Por isso, o que há a fazer é tentar sempre dar a melhor resposta possível e tentar levar sempre a inclusão como o caminho final, seja em que área for, e aos poucos tentar sempre ir melhorando. Ainda sou uma pessoa jovem e sempre que aparecer uma dificuldade nessa área, tentar ultrapassar e rodear-me das pessoas certas para que isso seja possível. Obrigada, Pedro. Telmo, para além de agora desta nova aventura na Federação de Paraciclismo, e aí vais fazer muita coisa, já sabemos, mas para além disso, o que é que tu gostavas de fazer? Que ainda não Eu? fizeste? Eu gostava de ir à Lua e fazer o Dakar, mas já, Ah, já que acho que é tão difícil fazer um como o outro, é tão difícil ir à Lua como fazer o Dakar, vou fazer aquilo que mais gosto de fazer, que faço há muitos anos, e que mesmo como atleta, já agora, porque não o disse aqui, mas vou dizê-lo, e tu já sabes disso também, mesmo como atleta, desde 2012 tenho uma associação que se chama-se a APCA, Associação Portuguesa de Ciclismo Adaptado, criada com o meu grande amigo André Benda, que tu também conheces, e portanto não é novidade para ti, nem para quem me conhece e para quem conhece essa associação, que logicamente desde há muitos anos atrás, que não só como atleta, mas também tentei ajudar muitas outras pessoas a concretizar estes sonhos que eu também concretizei, não é? De estar em 3 Jogos Paralímpicos. Portanto, eu basicamente, olha o que é que eu tenho para te dizer, vou continuar aquilo que tenho feito, vou continuar a fazer aquilo que tenho feito. Se calhar mais adulto, se calhar com outras competências, com outro conhecimento, sim, também trabalhei para isso e porque também me dediquei a isso, mas com a mesma intensidade e com a mesma, posso dizer humildade podes. que me caracteriza. É isso que eu quero fazer e que tudo corra bem, epá, e ajudar. E obrigado por este fórum, já agora. Ainda não terminou, tem calma. Pá, mas agora que tenho que me ir embora. Por Ainda acaso não terminou. tenho mesmo, a sério. Mas há aqui uma pergunta para ti. Ok. Pronto, mas de qualquer das formas, fica o compromisso da tua parte se conseguires ir à Lua ou ao Dakar, convidas todo o painel também para Todos ir contigo? convidados, todos Pronto, convidados. ok, obrigada. Em jeito de conclusão, nós identificamos aqui algumas dificuldades que têm a ver com a falta de profissionais capacitados e com a falta de financiamento para recursos, sejam materiais, sejam profissionais, logísticos, transporte, todas essas questões, não é? A dificuldade de recrutar os atletas, não porque nós estejamos aqui a querer impingir de alguma forma o desporto, mas porque nós sabemos que o desporto acarreta esta dificuldade do pai patrocínio e, portanto, terão sido estas as dificuldades principais identificadas. Como práticas de sucesso, nós conseguimos identificar a aposta em projetos locais, na ligação do trabalho em rede que poderá funcionar para que possamos juntar os profissionais e as pessoas potencialmente predispostas para a prática do desporto. No recurso à tecnologia para o treino à distância, por exemplo, que referia ao Telmo. Falamos também de que seria necessário uma melhor gestão para alcançar as respostas a nível de políticas públicas e dos caminhos futuros, na articulação entre os clubes e as IPSS, no financiamento, no apoiar as pessoas, os clubes, as associações para a prática de desporto adaptado, uma maior articulação entre as respostas e, sobretudo, com uma mensagem final que nós acho que todos colocamos aqui, anotamos, é que a importância do desporto
na saúde mental para as pessoas com deficiência. Eu diria que para todas as pessoas, mas para as pessoas com deficiência também, até porque é uma forma de sairmos de casa e, a título pessoal, eu também já pratiquei, já conheci muitas pessoas e já passei por todas estas dificuldades também, e a verdade é que eu acho que todos deveríamos, mesmo todos, deveríamos um dia passar por uma experiência de Jogos Internacionais, Mundiais, Olímpicos ou Paralímpicos, aliás, para vermos como é bonita esta. E é importante olharmos para todos em conjunto e vermos como nos superamos todos nas dificuldades quando saímos da nossa zona de conforto. E nem que fosse só para observar, acho que todos deveríamos ter essa experiência. Agora vamos às perguntas. E eu vou já direcionar ao Telmo, porque ele tem de sair um bocadinho mais cedo. Então, Telmo, disseste há pouco que estarias na Covilhã, ou que vais estar na Covilhã. E a Patrícia Gonçalves pergunta se pode saber quando e onde, e se vai ter algum tempo livre, presumo que seja para falar contigo. Eu estou só mesmo a articular datas ainda não sei bem, porque Vais publicando nas tuas eu páginas? vou publicando, sim, ela pode Ok. seguir, porque é assim, vai ser uma semana complicada a primeira, como vocês sabem, no dia 3 celebra-se o Dia Internacional da Pessoa com Incapacidade. E eu já vou estar em Trancoso, já tenho Trancoso e Coimbra definido. Para a Covilhã já tenho um convite, só que ainda não sei bem se dá para enquadrar com esta ida a Trancoso, que é lá perto, não é? Mas a qualquer momento eu irei publicar, mesmo nas minhas redes sociais, é uma questão dela me adicionar no Instagram ou assim, e depois, dentro de algum tempo já, que ainda não publiquei nada. Eu só tenho estas datas ainda, mas ainda não foi nada, porque também estamos a um mês, ok? Portanto, mas irei publicar. Mas eu não tenho Muito bem. noção ainda de qual será a data. Pronto, é só seguir até um pinão no Instagram. Tá? Olha, agora posso dizer um Sim, adeusinho obrigada. rápido? Podes dizer uma Obrigado. mensagem se quiseres. É só, Já devia é estar só em isso. Coimbra às 4 horas, mas foi muito útil e muito bom estar com vocês. Espero que me convidem para o ano. Obrigado e tchau, tchau a todos. Obrigada, Telma. Até à próxima. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Obrigada a nós. Vamos continuar então aqui com a próxima pergunta, que vem do Pedro da Clara, e é diz ele que é uma provocação ao Bruno, que é um dia fazermos um jogo de PC3 para recordar os bons velhos tempos. Acho que isto não é bem uma provocação, é mais um convite, Bruno. Ó Pedro, é só telefonar-me e a gente vê isso, pá. Pronto, Ok, eu acho. BC3, que também já só jogas BC3. Temos um lado evolutivo que é muito, muito porreiro nesse sentido. Mas Mas vocês pronto. aceitam jogar comigo no BC3 contra o BC4? Não, Não, eu já não consigo, já não sou BC4. Há Não, muitos anos. mas eu estou lá no BC4. Fazemos assim uma Tu jogas mistura, mas BC4? sim. Ok, está bem. Está bem, está bem, está bem. Vá, Ou estamos... jogava, agora não Pode ser, sei. pode ser. Agora não sei. Está bem, Pronto. Pedro, fica à espera do telefonema. Ok, temos aqui uma mão, já não temos, não falta. Temos uma mão no ar, então temos uma pergunta e vamos permitir que a Carla Fernandes, se ainda estiver a assistir. Carla? Estão-me a ouvir? Sim, estamos, Carla. Boa tarde. Pode Antes de mais, fazer a sua pergunta. não vou fazer uma pergunta, antes de mais vou fazer um agradecimento pelo altruísmo de tudo aquilo que nos foi transmitido durante estas intervenções, que fazem-nos sempre pensar um bocadinho. Nós, do lado de cada tela, não está a Carla Fernandes, está a Carla Fernandes, mais uma turma de alunos do curso profissional de desporto, Que bom! do 12º ano. Obrigada. Estamos a assistir desde Sabrosa. Obrigada pela participação.
foi com muito entusiasmo que fui ouvindo. Eu sou uma das privilegiadas que tive a hipótese de estar nos Paralímpicos de Berlim com a minha filha a assistir à prestação incrível que foi da nossa seleção. Muito há de facto por fazer, muito há de facto para fazer, quer seja no desporto de inclusão, quer seja no outro. Há bocado o Bruno falava dos quintais e de facto até no bicho-papão os quintais a nível regional funcionam e muito. Agora, aquilo que me apraz dizer, para além do agradecimento, é dizer-vos que aqui em Sabrosa, estes alunos todos os anos realizam uma semana inclusiva aqui na escola e o desafio é se alguém desse lado gostaria de vir até Sabrosa na semana da inclusão, portanto, naquela semana que vai do 2 a 5 de dezembro, para falar aos nossos jovens sobre desporto e desporto inclusivo. E depois deixar aqui apenas uma reflexão, com tantas outras que podiam ser feitas, mas nós, por exemplo, aqui em Sabrosa temos uma PPC, em Vila Real temos uma PPC, temos uma Universidade de Desporto, na qual eu me licenciei e na qual fiz uma pós-graduação em ensino especial, porque esta é de facto uma área que me é muito, muito cara e muito querida. Mas quando olhamos à nossa volta, vimos que de facto tudo falha. E às vezes não basta vontade, não basta querer, parece-me a mim. Há de facto todo o outro conjunto de coisas que foram ditas e de lacunas que existem. Mas não poderiam as federações, e o Bruno já foi embora, mas não poderiam as federações. Hotel. Sim, não poderiam as federações. Eu sei que há pouco tempo em Matosinhos houve um encontro para que todos os meninos com incapacidades pudessem praticar desporto adaptado. Mas não poderiam as federações realizar mais encontros para tornar a prática mais acessível? Deixo no ar. Fica a pergunta no ar, não sei se estamos. Obrigada, Carla. Em relação à sua questão, nós vamos deixar o desafio ao painel e também à própria da instituição, à APN, e pedia que nos enviasse pelo chat o seu e-mail, por favor, para podermos contactá-la posteriormente, está bem? Ana, deixa-me só dizer uma coisa. Se dirigirem pegarem um e-mail para o Comitê Paralímpico, para a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes, eu acho que eles têm todo o gosto em fazer deslocar alguém aí, ou organizar algum evento aí. Portanto, não é preciso. Hoje em dia temos já muita coisa que dá resposta a esse tipo de situações. Sim, é verdade. Também é verdade, Carla. Mas Mas, estou mais à altura disso. sim, exatamente. Mas eu devo referir, e gostava de referir, que o Comitê Paralímpico foi convidado para este painel e recusou o convite, sem justificação. Mas, de qualquer das formas, creio que qualquer federação, ou mesmo alguém do desporto do desporto e juventude, do Instituto do Desporto e da Juventude e também o Comitê pode responder ao apelo da Carla. Deixe só o seu e-mail no nosso chat, caso queira Isabel, Ana Isabel, o chat está desativado. Eu depois não, mando. é nas perguntas e respostas. Desculpe, Carla. Só que eu não estou. É onde tem o ponto de interrogação. Ok. Certo? Certo. Ok. Pronto, para terminarmos, temos aqui só mais uma. Pronto, temos aqui uma indicação de um e-mail, mas acho que não é nenhuma pergunta. Portanto, avancemos. Eu gostava de agradecer a todos. Ao Tiago, tens muita coisa para fazer, és um jovem, não te esqueças. Ao Pedro, porque estamos aqui muito perto e também podemos colaborar
também podemos colaborar em atividades e temos feito e vamos continuar a fazer. Ao Bruno, por ser um amigo da casa e por se ter disponibilizado, e lamento se foi cansativo todo este tempo estar aqui a olhar e a conversar connosco, porque pode ser, eu própria já estou a sentir esse cansaço. Ao Telmo, que já foi, mas agradecer a todos a vossa presença, a vossa dedicação, a vossa pronta resposta, porque não tivemos uma única recusa, tirando a que eu referi há bocado, mas queria reforçar então que neste fórum o que pode ficar é que o desporto pode ser uma construção contínua, feita de esforço, partilha e de compromisso coletivo. E sobretudo de superação. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, terminamos por aqui. Temos muito mais perguntas. Só desculpem. Mas não temos. Temos? A Silvina, mas ela quer entrar, quer falar. Ok, então Silvina, pode falar, por favor. Silvina? Mas a Silvina já não está aqui. Silvina, está a ouvir-nos? Sim, Ok, boa tarde, Silvina. Tenho uma pergunta para dirigir ao nosso painel. é assim, não é bem uma pergunta. Eu não consigo entrar no chat para marcar a presença. Daí ter enviado, feito uma pergunta e identifiquei-me com o meu nome, sou educadora de infância e pus o agrupamento de escolas a que pertenci e o meu e-mail para depois me enviarem o certificado. Não se preocupe com isso. Obrigada, então, Silvina. Está Não há confirmada. problema, está tudo ok então, Está tudo não é? ok. Sim, exatamente. Obrigada. 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 Peço desculpa por este último contratempo. Agradeço a todos, Tiago, Pedro, Bruno, Telmo, à equipa que esteve aqui comigo a gerir todo este fórum, à vossa paciência e à vossa dedicação. Desejo a todos ao público também que assistiu um excelente fim de semana e até breve. Nós vamos voltar com mais temas. Obrigada. Obrigado, eu até breve. Até à próxima. Então, obrigado, Ana. Obrigado. Obrigada.